Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí encerrando a nossa unidade curricular praticamente. Hoje é a nossa última aula. Então eu vou fazer aqui uma demonstração do cálculo de eficácia global de equipamento e em seguida eu vou estar passando para vocês uma atividade para ser realizada. Então, relembrando lá o que a gente vinha trabalhando, tá pessoal? Nós falamos lá dos indicadores de manutenção, tá? Falamos do tempo médio entre falhas, todo mundo lembra, aquele tempo em que o equipamento está trabalhando efetivamente, tá bom? O tempo médio de reparo é a média dos tempos em que o equipamento ficou parado, ficou indisponível para a produção, né? Vai medir aí qual que é o tempo de reação da manutenção. E aí isso aqui é um exemplo que nós tivemos, né, que nós passamos, para demonstrar, aqui no caso seria o período de um dia, né, as 24 horas, demonstrar em que períodos eu tive paradas, que é quando eu tenho aqui velocidade zero, tá? Quando que esse equipamento também esteve funcionando normalmente, né, na velocidade nominal, que é a velocidade do topo aqui, ou quando também ele teve algumas reduções de velocidade. Então, lembrando lá, houve 4 paradas, esta e esta, né? E 3 períodos em que ele estava produzindo, além, é claro, desses dois da ponta aqui, tá bom? Então essas com as flechinhas são as paradas. Com as paradas a gente utiliza esses tempos aí para calcular o tempo médio de reparo, né? E aqui são os tempos em que o equipamento ficou funcionando, que é o período aqui, por exemplo, das 4 até as 8, das 10h30 até as 16, das 18h20 até as 22h45. A gente pegou, transformou em minutos, vocês lembram disso, e fizemos a divisão pelo número de vezes que eu tenho, e eu tenho uma média. Tá? Falamos aí em seguida da eficácia global do equipamento, que leva em consideração para o seu cálculo a disponibilidade, o desempenho e a qualidade. E o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são as perdas que eu estou tendo nesse período, ali do exemplo é um dia, né? Então nesse dia, pessoal, eu tenho 24 horas que o meu equipamento deveria, num caso ideal, ter uma eficácia global de 100%. E para ter 100%, ele deveria estar com a velocidade normal dele, naquele exemplo é de 500 peças por hora. Não posso ter nenhuma perda por qualidade, nenhuma perda por desempenho e nenhuma perda de disponibilidade. Ou seja, se eu não tive por disponibilidade, é porque ele funcionou sem parar, não tive parada, não tive falha. Desempenho, para que eu tenha o desempenho de 100%, eu tenho que ter a velocidade máxima, eu tenho que ter os 500 peças por hora. Eu não posso em nenhum momento ter quedas como a gente viu ali que teve. Tá? E a qualidade, eu não posso ter nenhuma peça, nenhum produto rejeitado por falhas aí, por problemas de qualidade. Então nesse exemplo aqui, pessoal, que é o mesmo que a gente vem utilizando, é como se fosse o seguinte: tá tudo bem aqui entre a meia-noite até 2 da manhã, então de 0 hora até 2 horas, trabalhou por 2 horas na sua eficiência máxima. Daqui a pouco foi lá e falhou. Das 2 às 4 houve parada de máquina. Então, como que vai ser a eficácia desse equipamento? Já tive perda, eu vou ter que calcular qual foi essa perda aqui das 2 às 4. Depois voltou ao normal. Aí 6 da manhã ele reduziu de velocidade. Opa, aqui então, se eu calculei aqui antes perda por disponibilidade, porque ele estava indisponível, aqui ele está disponível, só que eu tenho perdas por desempenho. Por que desempenho? Ele não está trabalhando a 500, ele está trabalhando a 200 por hora. Então eu tenho que calcular quanto que eu perdi também nesse ponto aqui, depois aqui, depois aqui e depois aqui. Ou seja, em todos os momentos em que eu tive reduções de velocidade. Tá? Então, cálculo de perdas por disponibilidade quando está indisponível. Quanto tempo ele ficou parado e quanto ele deveria ter produzido em relação a isso. Depois, perda por desempenho, quanto que eu perdi por estar em velocidades menores. E a perda por qualidade é quantas peças eu perdi em relação ao total de peças que eu poderia ter produzido nesse dia aí, tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe aqui o demonstrativo para esse cálculo. Então, o cálculo da eficácia global, né, vamos utilizar esse mesmo exemplo aí, tá bom?
Nós vamos primeiro calcular as perdas por disponibilidade. Para calcular as perdas por disponibilidade, eu preciso saber quais foram os momentos em que o equipamento estava indisponível para mim. Dizer que ele está indisponível quer dizer que ele estava parado, não estava cumprindo com a sua função requerida. Que momentos foram esses? Das 2 às 4, vamos chamar isso de primeira parada. Depois aqui das 8 às 10h30, segunda parada. Das 16 às 18h20 aqui, terceira parada. E a quarta parada aqui das 22h45 até as 23h30, nossa quarta parada. Não vou me preocupar, pessoal, nos momentos em que teve queda de velocidade. Porque agora o que eu quero é saber a disponibilidade. Tá? Então, na primeira parada foram 2 horas. Ó, das 2 às 4. Segunda parada, 2 horas e meia. Terceira parada, 2 horas e 20 minutos. Por quê? Porque foi das 16 às 18h20. E quarta parada de 45 minutos. Por quê? Porque das 10h45 até as 11h30. Então, eu já tenho os dados aqui. Tá? Eu tenho esses dados. Em seguida, eu preciso saber o total, pessoal, de tempo parado. Como que eu vou saber o total? Somando todas essas paradas. É a mesma coisa que nós fazíamos lá para calcular o tempo médio de reparo. Só que como lá é um tempo médio, eu somava e dividia por 4. Já que são 4 paradas, eu dividia por 4. A única diferença é que aqui eu vou somar, mas não vou dividir por 4, só vou fazer a soma. Porque eu quero total, aqui não é média, aqui é total. Então o total, pessoal, foi de 455 minutos de perdas de tempo ali, que o equipamento ficou parado. Isso é uma perda por disponibilidade. Então eu sei que 455 minutos do meu dia, esse equipamento não estava disponível para produzir. Por quê? Porque ele falhou. Eu tive problemas de manutenção. Então tá lá. Para calcular a disponibilidade, pessoal, eu tenho que relacionar o total que eu poderia ter nessas 24 horas com o que eu perdi. Então, a disponibilidade vai ser o total menos o que eu perdi, vai dar uma disponibilidade final, não daria? Aí eu divido pela total para me dar um valor em porcentagem. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que eu tivesse as 24 horas. Se o meu equipamento ficou 12 horas parado, eu teria 24 menos 12, eu teria 12 horas. Aí eu tenho que dividir por 24 para conseguir uma porcentagem. O que isso quer dizer? A gente já sabe que vai dar ali 50%, não é? Por que 50%? Porque 12 dividido por 24 dá 0,5. E para saber uma porcentagem é só multiplicar o resultado por 100, aí 0,5 vezes 100 dá 50%. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu tenho um total, pessoal, de 24 horas. 24 horas eu vou transformar para minutos para ficar igual ao que eu tenho aqui. Eu sempre tenho que usar a mesma unidade de medida. Então, 24 horas, sabendo que são 60 minutos cada hora, eu tenho 1.440 minutos em um dia. Esses 1.440 minutos é o total. Eu vou pegar 1.440 menos os 455, que é o valor da perda que eu tive por disponibilidade. Divido por 1.440 de novo, eu vou ter um resultado aqui de 0,68. Ou seja, pessoal, em torno de 68% de disponibilidade. Para um encarregado de manutenção lá, vocês que vão trabalhar provavelmente na vida de vocês aí muito com manutenção. Quando vocês pegarem um relatório desse aqui, vocês vão olhar e vão dizer o seguinte: opa, então quer dizer que eu fiquei somente 68,4% do tempo com a minha linha funcionando? Poxa, mas se era para funcionar 24 horas, eu perdi 455 minutos? Então, isso tem que ser avaliado. Tá? Então, apenas 68,4% do tempo o equipamento estava disponível para cumprir a sua função requerida. O resto foi problema, foi falha, muito provavelmente relacionado aí com a estratégia de manutenção. Então, o meu primeiro valor está guardadinho aqui. Descobri ele. Tá? Tudo isso eu vou utilizar, pessoal, como a gente falou. A disponibilidade, ela depende lá. Eu calculei primeiro aqui a disponibilidade. Então, a minha eficácia global, aliás, ela depende além da disponibilidade, desempenho e qualidade. Então, vamos para desempenho.
Número 2 aqui, desempenho. O cálculo das perdas por desempenho leva em consideração os períodos em que o equipamento trabalhou com velocidade abaixo da nominal. E aí vamos lá. Velocidade abaixo da nominal. Se a nominal é 500 aqui, 500 peças por hora, abaixo vai estar onde? Aqui é zero, não conta, aqui é parada. Aqui uma primeira redução, ó. Primeira redução das 6 às 8. Segunda redução das 10h30 às 13. Terceira redução, aqui das 18h20 até as 22h45. E quarta redução, esse pedacinho aqui, ó, de 30 minutos, né? Das 11h30 à meia-noite, 50 peças por hora. Então vamos para lá. Então tá lá, vamos chamar aqui de primeira redução. Primeira redução, pessoal, operou a 200 peças por hora, tá aqui, ó. Aqui no gráfico, a 200 peças por hora, durante um período de 2 horas, das 6 às 8, que é o que tá aqui, ó. Das 6 às 8, são 2 horas operando a 200 peças por hora. Logo, pessoal, se ele faz 200 peças por hora em 2 horas, ele conseguiu produzir 400. Porque são 200 vezes 2, 400 peças. Isso é o que ele realizou, tá? É o real. Qual que seria o ideal para esse mesmo período, se esse equipamento estivesse trabalhando na velocidade nominal dele, que é de 500? Seriam as mesmas 2 horas, claro, só que multiplicado agora por 500 peças. Então eu deveria ter produzido 1.000, só que eu produzi só 400. Quanto que foi minha perda? Produzi 400, deveria ter produzido 1.000. Quantas faltaram? Faltaram 600. É só eu fazer 1.000 menos 400, faltaram 600. Tá? É o que está aí na tela. Então essas 600 que faltaram é a minha primeira perda por redução de velocidade. Então eu tive uma primeira perda por redução de velocidade que me renderam aí um prejuízo de 600 peças. Na segunda redução, pessoal, vamos lá para o gráfico, ver a segunda redução. Segunda redução é um período aqui das 10h30 às 13, isso dá 2 horas e meia, né, pessoal? 2 horas e meia operando a 100 peças por hora só. Tá baixinha aqui a velocidade. Então vamos lá. Segunda redução, 100 peças por hora, das 10h30 até as 13, são 2 horas e meia. É a mesma coisa que 2,5 horas, né, pessoal? Porque 30 minutos é meia hora, então são 2 horas e meia. Por isso que eu coloquei 2,5 aqui, ó. Então, eu produzi 100 peças por hora durante 2 horas e meia, o que me dá um total realizado de 250 peças. Se eu tivesse produzindo na velocidade correta, nominal dele, seriam 500 por hora. 500 vezes 2 horas e meia, 1.250 peças. Tá? E aí a minha perda, então, seriam essas 1.250 que eu deveria ter produzido, menos as 250 que eu produzi. Eu tive uma diferença de 1.000 peças. Perdi 1.000 peças, deixei de produzir 1.000 peças. Essa é a segunda perda por conta dessa segunda redução de velocidade. A terceira redução, pessoal, ela tá... Vamos ao gráfico. A terceira redução, ela tá aqui, ó. Das 18h20 até as 22h45. Então vamos lá, 18, 19, 20, 21, 22 horas. Então até as 22h20 eu tinha 4 horas. De 20 para 45 faltam 25 minutos. Então 4 horas e 25 minutos. É o que está aqui na terceira redução, 4 horas e 25 minutos. Eu tenho misturado aqui duas unidades de medida, né, pessoal? Tem horas e tem minutos. O que eu preciso fazer? Transformar para uma unidade só. Vamos colocar em horas para ficar de acordo com a velocidade lá que está em horas, né? 500 peças por hora. Então, eu tenho 4 horas e 25 minutos, é a mesma coisa que 4 horas, mais esses 25 minutos eu tenho que dividir ele por 60 para transformar ele para hora. Se cada hora tem 60 minutos, eu pego a quantidade de minutos, divido por 60, eu tenho o valor em horas. Então, 25 por 60 dá 0,416, mais as 4 horas que eu tinha, então são 4 horas, 416. Então eu vou calcular. Lá a velocidade está de 345 peças por hora. 345 vezes 4,416, eu tenho então produzidas 1.523,75 peças. Praticamente 1.524 peças. Sendo que eu deveria ter produzido, pessoal, nessas 4 horas e pouco aí, quase 4 horas e meia, eu deveria ter produzido 500 por hora. Vezes 4 horas e pouco, dariam 2.208 peças.
Então a minha perda seria o 2.208 menos 1.523, me daria aí em torno de 684 peças e meia, tá? Essa é a minha terceira perda. E a quarta redução de velocidade, pessoal, é lá no finalzinho, entre 11h30 e meia-noite, no período em que foram produzidas 50 peças por hora só. Então eu tenho meia hora, são esses 30 minutos, né, que é a mesma coisa que meia hora, a 50 por hora me daria 25 peças. Se eu produzo 50 a cada hora, em meia hora eu produzo 25. Então, se eu produzir 25, mas deveria ter produzido 500, em meia hora seriam 250, eu pego 250 menos 25, a minha perda é de 225 peças. O que eu preciso fazer agora, pessoal? É igual foi antes ali, eu preciso somar essas perdas. Eu tive uma perda aqui na primeira redução, de 600, depois de 1.000, depois de 684, depois de 225. Então tá tudo aqui, ó, 600 mais 1.000 mais 684 mais 225. Total de perdas por desempenho, então, ou seja, total de perdas por queda de velocidade. Eu perdi, deixei de produzir 2.509 peças, tá? E aí eu tenho que comparar isso, pessoal, com o que eu deveria ter produzido no total, num regime ideal, com esse equipamento funcionando sem parar e sem reduzir velocidade. Ou seja, seriam 500 peças por hora lá bonitinho durante todas as 24 horas. 500 peças por hora vezes 24 horas, eu teria o ideal de 12.000 peças. Tá? Então vamos lá. O cálculo do desempenho vai seguir a mesma lógica. Eu vou pegar o total, só que agora não é tempo mais, né, pessoal? Agora é número de peças. Total de peças menos a quantidade que eu perdi, dividido pelo total de novo para me dar uma porcentagem. Então seriam 12.000 peças no ideal, menos o que eu perdi, dividido pelos 12.000, eu tenho 0,79. Ou seja, eu tive um desempenho, pessoal, de 79%. Tá? Então, eu deveria ter tido uma efetividade, uma velocidade de produção, se fosse na nominal, seria o 100%. Eu tive apenas aí em torno de 80%, 79%. Tá? Então, esse é o segundo dado que eu estou guardando aqui para calcular a eficácia global. O terceiro item que eu preciso levar em consideração para o cálculo da eficácia global é a qualidade. E a qualidade, pessoal, ela vai ser uma informação cedida lá pelo controle de qualidade da empresa. Ou seja, eles que vão dizer quantas peças ficaram defeituosas depois dessa produção. Ah, professor, mas o que isso tem a ver com a manutenção? Muitas vezes os equipamentos geram falhas nos produtos, tá? Por conta aí de falhas de manutenção. Então, a informação que veio aqui, pessoal, no nosso exemplo, é de que foram perdidas 120 peças por problemas de qualidade. E aí aqui é mais simples, tá? O que eu preciso fazer? Qualidade vai ser o total de peças que eu poderia ter produzido nesse dia, menos as perdas que eu tive, nesse caso são 120 peças, dividido pelo total novamente. Então eu tenho 12.000 menos 120, vai dar lá os 11.880, dividido por 12.000. Deu 0,99. Ou seja, o 120 ali, né, pessoal, é a mesma coisa que 1% dos 12.000. Por isso que deu 1% a menos aqui. Porque eu pego o total menos a perda, é o desempenho que eu tive. Então, a qualidade que eu tive aqui foi de 99% dos produtos estavam com a qualidade requerida. Apenas 1% teve retorno. Por isso que deu 99%. E aí, por fim, pessoal, a eficácia global, a gente vai chamar aqui de EG, ela é calculada multiplicando esses valores aí de desempenho, disponibilidade e qualidade. Lembrando, o primeiro lá deu 68,4%, né, que é eu vou pegar o número aqui, tá? 0,684. O desempenho deu 0,7908 e a qualidade 0,99. Tá aqui, ó, 0,684 para disponibilidade, 0,7908 para desempenho e 0,99 para qualidade. Multiplicando esses três fatores, pessoal, eu tenho uma eficácia global de equipamento de 0,53, que é a mesma coisa que 53% de eficácia global. Se tivesse acontecido tudo bem, se não tivesse parado, se não tivesse tido problema ali de redução de velocidade e se não tivesse retornado o produto por problema de qualidade,
claro que eu teria o 100%, que é o que eu devo buscar sempre. E como anda a saúde dessa empresa aqui, pessoal, ou desse equipamento que eu estiver avaliando em específico? Ele está com 53% só de eficácia global. Por quê? Porque eu tive muita parada, né? Então o meu tempo de reparo ali foi muito alto. Eu tive redução de velocidade, em que ele trabalhou muito abaixo do nominal. E eu tive também retorno de peças. Tudo isso jogou para baixo a minha eficácia global. E aí quando eu olho isso, chega a assustar. Então eu tenho aí somente 53,5 de eficácia global do equipamento. Então, isso também é um indicativo para que a manutenção tome ações aí para reverter isso, para poder sempre buscar uma eficácia global de equipamento maior. E sempre comparando com equipamentos semelhantes e comparando também com linhas de produção que sejam equivalentes. Tá bom? Pessoal, então, finalizando aí a gravação da aula, eu vou estar passando esse material para vocês, vou passar novamente aqueles slides, tá? Que tem as informações aí de tempo, dos cálculos dos tempos e tudo mais. E vou passar para vocês uma atividade para vocês realizarem, que é igual esse exemplo que a gente realizou, tá bom? Peço que me entreguem, senhores, até a segunda-feira, tá? E aí eu já vou fechar a nota de vocês e disponibilizar. Tá bom? Pessoal, bom trabalho. Vou estar passando para vocês no e-mail e também no grupo lá da sala. Um abraço.